com você em todos os momentos. E o Papo Literário está de volta com uma entrevista especial do gestor ambiental e especialista em acústica, Aurélio Brito. Ele também é fiscal de controle urbano e meio ambiente e foi responsável pela execução da Carta Acústica da cidade em conjunto com o professor Bento Coelho. Aurélio lançou o livro Tolerância Zero em Fortaleza, baseado na experiência implantada aqui na capital. O autor conversa agora com a jornalista Mônica Silveira. Larissa, é com grande prazer que eu estou aqui ao lado do fiscal municipal Aurélio Brito, que lançou um livro com um tema bem diferente, Tolerância Zero. Mas uma tolerância zero diferente dessa que a gente conhece, da bebida, essa aqui com relação à poluição sonora. Essa foi uma experiência que você passou aqui em Fortaleza. Isso. Nos anos de 2009, 2010, na gestão do secretário Deodato Ramalho, ele me deu a oportunidade de chefiar a equipe de controle de poluição sonora, né? E como a gente vinha sendo muito criticado por não tomar atitudes um pouco mais fortes em relação ao problema, a população criticava muito na imprensa, eu mostrei para ele que a gente teria que ter uma atitude um pouco mais enérgica. E ele concordou com isso e pediu uma atitude dura e permanente sobre o problema, né? Então eu me baseei muito no que aconteceu em Nova York, durante a gestão do prefeito Giuliani, né? Que aplicou o que o pessoal conheceu como tolerância zero lá, né? Então eu resolvi fazer a mesma coisa aqui, levada ao problema da poluição sonora, né? E esse livro conta exatamente como foi essa performance, como foi esse planejamento, como ocorreram os confrontos com os infratores. E a gente tenta passar isso. Foram situações bem atípicas, foram confrontos até, de certa forma, perigosos, onde ocorreu o risco de ser linchado em determinadas situações. Teve participações de políticos tentando interferir, né? Então a gente conta essas coisas, né? O que é que te levou a fazer isso, assim, encarar mesmo esse problema? É um problema que realmente prejudica muito a população? A poluição sonora ela é um mal invisível, né? O pior de tudo é que você não vê, você não é como a poluição atmosférica, que você vê aquela fumaça, aquela coisa, né? Que você sabe que está prejudicando seu pulmão. A poluição sonora não, ela vai lhe destruindo sem você ver. Esse é o grande problema. Inclusive a Organização Mundial de Saúde passou a poluição sonora de terceiro para segundo lugar, né? Na sua lista de preocupações, né? E realmente tem que ter um pouco de coragem para enfrentar, porque você enfrentar paredões, que é uma cultura de certa forma estúpida, que ninguém entende como é que surge um negócio daquele, né? Você enfrentar estabelecimentos comerciais de grande porte, como na época o Ideal, que a gente fechou, nesse dia eu quase fui linchado lá dentro, né? O pessoal arrombou a porta, tudo, eu conto todas essas histórias, né? Tive que fechar o Dragão do Mar também, porque é um órgão público que achava que por ser órgão público não precisava se regularizar, assim, podia fazer o que quisesse. Não é assim, todo mundo tem que obedecer à lei, né? As barracas da Praia do Futuro também, que era muito reclamada, foi objeto de reportagem nacional criticando o barulho lá. Então a gente tinha que tomar alguma atitude e mostrar para a população que a lei existe e que o poder público estava presente, né? Que normalmente ele tende a se omitir. E isso é que deixa a população um pouco descrente, né? E depois de todas essas ações, houve uma mudança, o comportamento das pessoas mudou? No final da minha gestão lá no setor, a gente notava que as pessoas procuravam se regularizar, a fiscalização ganhou um certo conforto em termos de ser bem tratado e ser mais respeitado, né? Porque viu que a lei estava sendo aplicada com rigor, então as pessoas acatavam mais o trabalho da fiscalização, né? Nós passamos a receber muitos e-mails elogiando que estabelecimentos que perturbavam o bem-estar público, tinham sido fechados, estavam controlados ou tinham se adequado. No livro, inclusive, eu mostro vários e-mails das pessoas que a gente tinha um site de contato com a população, que era o Tolerância Zero na época também, e eles mandam esses e-mails agradecendo, às vezes mandando a denúncia, aí a gente faz até o histórico da denúncia que chegou e da solução, quando vem o e-mail agradecendo, tudinho, né? A gente vê que isso é uma questão muito de educação. O europeu não buzina. Os carros lá não buzinam, né? É uma coisa que as pessoas já acham natural. E aqui as pessoas não respeitam muito o lado do outro. Existe um certo egoísmo, né? E essa educação é uma coisa que tem que começar cedo.
Exatamente, tem que começar cedo. Inclusive, paralelo a isso, na época do Tolerância Zero, a gente fez programas, a gente ia dar palestra em escola para as crianças das fases iniciais, já para tentar trabalhar a consciência dessas crianças, para que no futuro a gente tenha um povo mais educado. A gente mostrava, fazia peças, fazia simulações, envolvia os alunos, exatamente mostrando isso, que em outros países as pessoas obedecem, respeitam o direito cidadão. No Japão, por exemplo, teve uma época que o pessoal estava usando muito a televisão muito alta, aí quando dava 10 horas da noite, a emissora botava uma tarjazinha, diminua o volume da sua televisão, seu vizinho pede isso. Então tem essas coisas, né, que o pessoal do primeiro mundo realmente se preocupa mais. E aqui, infelizmente, o direito do próximo não é respeitado pelos outros, né? Agora, o livro mostra o seguinte: para combater um tipo de problema como esse, é preciso enfrentar. Se continuar tudo da mesma maneira, nunca vai mudar. Então, tem que alguém tomar uma atitude e a população também colaborar e compreender. Exatamente. E o problema da poluição sonora aqui em Fortaleza, realmente a gente começou em 2000 e ficou uma coisa muito educativa, notificava, mandava para a justiça e a coisa não solucionava, né? E esses anos passaram, a coisa foi degringolando, aí teve um determinado momento que a gente tinha que mostrar uma força. Tem até uma frase que eu cito aí do Guilherme Sampaio, que tem determinado momento, ele disse que numa palestra que a gente foi, que você tem que esticar o elástico do equilíbrio social para uma coisa de mais força do poder público, para tentar readquirir o controle, né? Foi isso que nós fizemos naquele momento, né? Aurélio, como é que a gente consegue o livro? Onde é que está sendo vendido? Esse livro ele é vendido no site da Editora Prêmios, né, na própria livraria da Editora Prêmios e na Editora Lê, ali no Shopping Molina, na Washington Soares. Parabéns pelo trabalho, pelo livro e muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. Eu é que agradeço.